Primeiro livro de Samuel, nós vamos ler lá no capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, uma história bem conhecida, nós vamos ler do verso 1 ao 10. Os irmãos acharam? Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Verso 6, tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. O verso 10, então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Você pode se assentar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar nesta noite, porque eu creio que tem servos dispostos a ouvir. Sim ou não? Glória a Deus. Meus irmãos, Samuel é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada. E por certo, você algumas vezes já ouviu pregações sobre o jovem Samuel. Quem cresceu na igreja como eu, desde pequeno, é uma das histórias que nós mais ouvimos, a história de Samuel e a maneira como Deus o chamou. E esse capítulo 3 está registrado no coração de todas as crianças que crescem na igreja. A história de Samuel começa já lá no capítulo 1, a partir do verso 1, quando nós vamos ver um relato de uma família. Você sabe o nome do pai de Samuel? Eucana. O nome da sua mãe? Ana. Mas aquela casa, durante um tempo, foi uma casa um pouco conturbada, porque apesar de Eucana ter se apaixonado por Ana e terem se casado, o tempo passou e Ana não gerava filhos. O tempo passou, Ana não gerava filhos. Havia um consenso cultural, humano, nunca foi plano do Senhor, um consenso cultural. Se a mulher, cujo principal papel era dar descendentes ao marido, não engravidar, então há um consenso: esse marido pode ter uma segunda, terceira ou mais esposa para assim ter os seus filhos. Foi o que aconteceu. Chegou Ana, não teve filhos, entrou uma outra mulher, Penina. Ana estava muito triste porque não tivera filhos, clamava ao Senhor, e a coisa foi piorando, porque depois tinha uma outra mulher dentro da sua casa, e pior, a outra mulher teve filhos e teve filhas. Mas Ana desanimou, sim ou não? Não desanimou de clamar. Todo ano ia a Siló, pedia a Deus, até que enfim chega o jovem Samuel. Justamente quando os sonhos e o pedido de Ana se casam com os sonhos de Deus. Ana pediu um filho, e o Senhor queria muito mais do que apenas conceder uma bênção à sua serva. Queria abençoar toda uma nação. Ana entendeu, e quando ela faz a última oração pedindo esse filho, ela faz com um voto.
e o voto dizia: eu sei que tu vai me dar, mas eu vou devolvê-lo a ti. E quando nós olhamos o decorrer da história, no capítulo 1 e no capítulo 2, você vai ver justamente esse processo acontecendo. Ana canta louvores ao Senhor, engrandece o nome do Senhor, e a oração de Ana é inspiradora para nós que queremos cada dia mais aprender a orar e louvar o nome do Senhor. Dá uma olhadinha ali depois, capítulo 2, a oração, o cântico de Ana, que você vai se sentir inspirado para falar palavras ao teu Deus. E é interessante que o ano seguinte, como sempre era de costume, aquela família subia a Siló, saía de Ramá, onde eles moravam, e subia a Siló para adorar. Mas quando Eucana chama Ana, no ano seguinte, onde ela havia tido a bênção, tinha recebido o seu Samuel, Ana diz: não, esse ano eu não vou, porque quando eu for novamente, eu já quero cumprir o meu voto. E o verso 29 do capítulo 1 vai dizer que primeiro então Ana desmamou Samuel, para depois então cumprir o voto e levá-lo à casa do Senhor. Aqui a variação de tempo, mas de acordo com a maioria dos teólogos, isso varia de 3 a 4 anos, que era o período de desmamamento na maioria das famílias hebreias, de 3 a 4 anos, mas aqui a gente já consegue entender que há um tempo certo para todas as coisas. Não é porque Ana já recebeu o seu filho que ela já no ano seguinte levou. Ela esperou o tempo certo para entregar o menino sobre a direção ali do sacerdote Eli. É interessante quando nós trazemos isso para a nossa realidade, porque nos tempos ativistas que vivemos, nós queremos as coisas para ontem, mas existe um tempo certo para todas as coisas. O amadurecimento espiritual. Às vezes nós queremos desfrutar de coisas que nós ainda não estamos preparados para aquilo. Primeiro tem que desmamar. Depois a gente desfruta daquilo que Deus já reservou para nós. Porque nesse tempo, assim como Ana já vinha instruindo o coração de Samuel como seria o processo posterior, Deus também vai trabalhando na nossa vida sobre o tempo certo das coisas acontecerem. Amém? Fala para quem está do seu lado, acalma o coração e espera o tempo de Deus. Chegou o tempo e nós sabemos então, Ana leva e entrega um menino. Imagine, um menino de 3, 4 ou 5 anos, sendo entregue lá na tenda. Não era templo, às vezes, se eu usar a palavra templo, entenda que era tenda. O primeiro templo vai vir só depois com Salomão. Mas leva então lá ao lugar sagrado, em Siló, e entrega sobre o cuidado de Eli. Cadê as mães aqui? Quem é mãe? Quem é mãe? Fazer uma promessa dessa para Deus, a gente lê a Bíblia e a gente admira muito a fé de Ana, mas é muita coragem e ousadia você pegar uma criança de 3, 4, 5 anos e não estar mais o tempo todo com ela. Você lembra a primeira vez, mãe, que você levou o teu filho para a escola e ia ficar ali 4 horas, 3 horas, e o teu coração já apertou e dilacerou? Pois é, né? Não tinha o WhatsApp, não tinha o FaceTime. Era fé, era confiança. Mas essa mãe cumpre a sua promessa e leva aquela criança até o sacerdote Eli. E é interessante que, por mais que Ana tome essa decisão corajosa, de honra, e cumprindo o voto que fizera ao Senhor, ela não abandona o seu filho. Porque o texto também vai dizer que, ano após ano, ela ia visitar o seu filho. E não estava apenas presente lá ano após ano, como também levava um presente. É interessante quando nós olhamos para a palavra, 1 Samuel, capítulo 2, 18 e 19, o texto que fala isso, das visitas que Ana fazia, o texto vai dizer que Ana levava um presente ao seu filho. E você prestou atenção, que presente que é esse? O presente que o verso 18 e 19 vai dizer que todo ano ela levava ao filho uma estola sacerdotal. Olha isso. Algumas versões mais modernas, vão falar túnica, mas era justamente a roupa já usada por aqueles que eram separados e consagrados ao Senhor. Olha só a sabedoria de uma mãe.
Sabia que o filho nasceu para um grande propósito, o filho nasceu para servir ao Senhor, o filho nasceu para ser um sacerdote, e ela em momento algum titubeia em confirmar isso no coração do seu filho. Vai ser um sacerdote, está aqui meu filho, você é uma criança. E eu imagino, quem sabe, ele olhava para aquela roupa e achava engraçado e gostava de estar ali, mas também já estava sendo colocado no coração do seu filho o propósito, o projeto para o que ele nasceu. É interessante que os israelitas, os hebreus e os judeus, eles levam muito a sério a questão da educação dos filhos, porque a infância para os judeus não é apenas um período onde o pai e a mãe são totalmente responsáveis e precisa preparar ele para o mundo. Eles conseguem o tempo todo trazer também a questão da espiritualidade na vida do filho. É por isso que desde o nome, para um judeu, o seu nome tem um impacto muito grande, porque aquilo vai determinar e influenciar a vida toda desse menino. E a gente vê os judeus fazendo isso, seja na maneira como eles ensinam os filhos e até na maneira que veste. Na segunda ou terceira vez que eu fui em Israel, numa conversa com o rabino, ele falou algo que eu nunca tinha parado para pensar. Eu sempre criticava Jacó por ter dado aquela túnica para o seu filho José, sendo que os outros irmãos não haviam recebido. Mas o rabino, ele abriu os meus olhos dizendo, e isso, claro, a visão dos judeus, o pai já estava profetizando na vida do filho que ele seria grande, que ele seria diferenciado, que ele seria alguém que iria governar. Olha isso, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas a mentalidade do povo hebreu pensa nisso, e daí eu consigo entender lá na frente, quando o profeta Isaías ele vai dizer que no dia do Senhor, o Senhor trocará aquele sentimento de angústia do coração do seu povo por vestes de louvor. Vestes de louvor, e no dia certo, a gente sabe que o próprio Jesus, ele pega essa palavra e diz, olha, no ano aprazível do Senhor, e o Espírito de Deus está sobre mim, e ele confirma aquilo que lá atrás, Isaías já tinha falado sobre mim e sobre você. Tem veste de louvor aí, meu irmão? Está usando vestes que engrandecem o nome do Senhor? Faça isso sempre, porque você foi projetado por Deus para esse propósito. E é interessante que, ali ainda do verso 18 e 19, o verso 19 vai dizer, a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. É interessante que todo ano ela levava uma túnica. Túnica hoje, ou uma roupa hoje, eu sempre falo, que na nossa cultura ocidental do século 21, roupa está tão fácil, Roupa está tão fácil, hoje se vende roupa até por quilo. E mesmo quem não tem roupa, as ações sociais muitas vezes estão abarrotadas de roupa, para compartilhar, para dar. É algo que se tornou muito popular depois da industrialização. Há tanto tempo atrás, meus irmãos, as pessoas tinham uma roupa, 2 peças de roupa, no máximo 3. A não ser se fosse um governante, um rei. As mulheres já estão imaginando como seria viver naquele tempo. Você ter que ir na festa, e no trabalho, e no culto, em todo lugar com a mesma roupa. Era assim. Agora, essa mãe fazia questão de sempre que ia lá, levava uma roupa nova para esse menino. Mas é claro, não é porque era uma família muito abastada, não era porque eles podiam, mas havia um fator determinante. O menino crescia. O menino crescia. Samuel se desenvolvia. Quem é pai e mãe sabe que esses meninos e essas meninas parecem que comem fermento. A gente não dá conta de vestir esses meninos. O tênis que você compra um mês, aqui 3 meses, 4 meses, parece já estar apertado. Então, essa mãe, muito responsável, ia lá e dava uma outra roupa, no tamanho certo, que lhe cabia bem. Isso aqui, trazendo para a nossa vida, também tem uma grande aplicação. Porque da mesma maneira, o Senhor vai nos presenteando com aquilo que nos cai bem. E muitas vezes, quando nós estamos num processo de amadurecimento, nós crescemos, nós evoluímos, nós desenvolvemos, mas se quiser ficar com a roupa antiga, de 1 ano atrás, 2 anos atrás, muitas vezes você vai passar vergonha, porque está muito apertada, está muito justa. Ou seja, na nossa vida espiritual, à medida que nós vamos crescendo e se desenvolvendo, tem conversa que já não cabe mais,
Tem coisas que nós vamos assistir que já não serve mais. Tem amizades que não caem bem mais na nossa realidade. Por quê? Porque nós estamos em processo de crescimento e desenvolvimento. E o Senhor tem algo para nós que vai nos cair bem. Amém ou não amém? Então o texto vai dizer que Samuel está nesse processo desenvolvendo. E aqui nós talvez perdemos alguns anos da vida de Samuel, porque não tem os relatos. O que acontece quando ele tinha uns 8, uns 9, uns 10 anos? Por quê? No capítulo 3, quando fala desse menino, essa expressão, segundo o hebraico, já cabe ali no menino de 11, 12 e 13 anos. Já não é mais uma criancinha. A expressão remete já a um menino um pouco mais envolvido. Na nossa realidade hoje, quem sabe um pré-adolescente. E Samuel estava lá, servindo ao Senhor. E o versículo 1, se puder até jogar na tela para a gente, dá uma olhada na tua Bíblia aí, capítulo 3, versículo 1 de 1 Samuel. O texto vai dizer assim, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E o menino Samuel ministrava ao Senhor perante Eli. Naquela versão que está ali, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era muito frequente, certo? Era muito valia ou rara, na expressão certa, era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes, e ali diz, não havia visões manifestas. É claro que para o escritor falar isso, ele está fazendo uma comparação. Se teve um tempo que, como ele está dizendo, o tempo agora é raro, é escasso, bem provável que teve um tempo que era mais frequente. E é claro, ele pega todo o contexto da história de Israel. Quem sabe, ele está já insinuando a respeito de Abraão, que falava com Deus como um amigo. Ele falava do tempo de Moisés, que Deus se manifestava para Moisés face a face. Quem sabe falava do tempo de Josué, onde Deus se manifesta, está ali com ele, encorajando ele para conquistar a terra prometida. Então ele está fazendo uma comparação. Houve um tempo onde a voz de Deus era muito mais frequente, e agora está escasso. E se a gente pegar na Bíblia, na palavra de Deus, nós vamos ver, nesse período em que o povo entra na terra prometida, e até agora, o tempo de Samuel, aparecem apenas 3 profetas. 3 profetas. Juízes 4:4, que vai dizer que Débora era uma profetisa, a esposa de Lapidote. Depois nós vamos ver em Juízes 6:8, que o povo começa a clamar a Deus, e o texto diz, e Deus envia um profeta. E esse profeta fala então de uma libertação, e posteriormente chega então Gideão como resposta dessa profecia. E a terceira manifestação está justamente no começo do livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 27, quando Deus levanta um profeta para vir falar com o sacerdote Eli sobre o pecado dos seus filhos. Mas isso é extremamente interessante quando nós observamos de como a palavra de Deus era rara. Agora, aqui, eu queria que você guardasse no teu coração essa primeira grande lição. O silêncio de Deus, ele é diferente da ausência de Deus. Entenda isso. O silêncio de Deus é diferente da ausência de Deus. O texto deixa bem claro, Deus durante um período estava em silêncio. Profecias eram raros, manifestações com visões era raro, mas não quer dizer que Deus não estava presente, Deus não estava agindo, Deus não estava trabalhando, até porque o próprio Samuel era um milagre da manifestação de Deus, da atuação de Deus. Deus estava agindo. Agora, quando Deus fica em silêncio, escute isso, quando Deus fica em silêncio, e muitas vezes Deus fica em silêncio, há geralmente duas reações ao silêncio de Deus. Uma pelos servos de Deus, que geralmente a reação dos servos de Deus, quando estão debaixo desse silêncio, é de não entender nada, é de questionar. E se você for para a palavra, por exemplo, no Salmo 83, versículo 1, você vai ver Asaf, ministro de louvor da casa do Senhor.
ele dizendo assim: ó Deus, não te emudeças, não fique em silêncio, nem te detenhas, ó meu Deus. Angustiado, porque não conseguia ouvir a voz do Senhor. Deus, por que tu está em silêncio? Não te detenhas, por favor, fala alguma coisa, Deus. Nós vamos ver em muitos salmos Davi fazendo isso. Cito, por exemplo, o Salmo 69. No verso 3 do Salmo 69, é o que Davi vai dizer: eu estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Forte. Deus estava em silêncio, mas agindo, porque os outros salmos vão revelar isso. Essa é a reação muitas vezes nossa, a maioria dos servos do Senhor que não entendemos o silêncio de Deus. Há uma outra reação ao silêncio de Deus, a reação dos ímpios. E a reação dos ímpios ao silêncio de Deus é de intensificar a maldade do seu coração. Porque na lógica do ímpio, cara, Deus não está falando nada. Deus, quem sabe, se esqueceu desse povo. Você lembra de Senaqueribe? Quando ele vai afrontar o povo judeu. E se você for lá, está no livro das Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 32, verso 13. Senaqueribe, ele começa a desafiar e zombar publicamente do rei e do Deus daquele povo. Vocês não ouviram falar quem eu sou? Todas as nações que eu cheguei falaram: o nosso Deus vai salvar e não salvou. Estou aqui e é o fim de vocês. Deus estava em silêncio. Zombando do nome dele, Deus em silêncio. Até que chega o momento que Deus age. Você já parou para pensar sobre a crucificação de Jesus, o Filho de Deus? Soldados romanos afligindo o Filho de Deus. Coroa de espinhos, uma túnica escarlate para zombar. E aí, rei? O que é que Deus fez nesse momento? Silêncio. Jesus é levado para a cruz, a morte mais indigna de um ser humano, naquele contexto do Império Romano. Era só para o pior tipo de bandido, tanto que um cidadão romano, independente do crime que ele fizesse, e ele revogasse o seu título de cidadão romano, ele não podia ir para a cruz. De tão baixo que era ser crucificado. Já falei para os irmãos, era algo que eles nem falavam publicamente, porque cruz era como se fosse um palavrão, um xingamento naquele contexto. E está lá, o Filho de Deus, pregado na cruz, nu, ensanguentado, humilhado. O que Deus fez? Silêncio. Zombavam dele: Deus, filho, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. O ladrão do lado zombando, os fariseus ridicularizando, e Deus em silêncio. Só que o silêncio de Deus, como eu disse, não significa que Ele está ausente. Ali na cruz, em poucas horas, nós já vimos a manifestação. E ao terceiro dia, a tumba não conteve o Filho de Deus. Ele ressuscitou para cumprir a vontade do Pai, que era um plano perfeito. Deus se silencia, mas Ele está agindo. A mesma coisa aqui. E claro, tem um momento também onde Deus, Ele acaba com esse silêncio. E Ele se manifesta, e Ele fala, e Ele aparece, e Ele se revela. E aqui na história que nós estamos nos embasando, a história de Samuel, chegou o dia onde Deus queria falar. E é interessante que quando chega esse dia onde Deus quer falar e se manifestar, Deus, Ele não vai procurar qualquer um. Tinha um sacerdote, mas como ele não havia excluído os seus filhos do ofício sacerdotal, também estava se corrompendo. Os filhos de Eli eram perversos, e a gente depois pode falar mais sobre isso. Mas Deus olha para aquele menino que tinha fome dele, tinha desejo de conhecê-lo mais. Porque quando você olha ali no capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 3,
você vai ver que o sacerdote ali foi deitar lá onde ele era acostumado a deitar, que era o cantinho dos sacerdotes. Mas Samuel diz assim: tendo deitados também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca. A arca era a maior manifestação da presença do Senhor naqueles dias. E Samuel não queria ficar longe dela. Se o Senhor se manifesta aqui, é aqui que eu quero ficar, e é aqui também que eu vou repousar, é aqui que eu vou dormir. Sede de Deus, vontade pelo Senhor, queria ouvir de fato a voz do Senhor. Então, vem Deus e ali começa agora a chamar Samuel. Samuel, Samuel. Primeira chamada, 2 vezes ele chama. Samuel se levanta e diz: fala, Senhor, que teu servo ouve? Sim ou não? Não. Ele corre para onde? O sacerdote Eli. Você parou para pensar nisso? Que Deus procura, olha isso, Deus procura pessoas para falar e para se manifestar, que são pessoas dispostas a servir. Na frente o texto deixa bem claro, Samuel ele não conhecia ainda a voz do Senhor. Ele não tinha tido uma experiência forte com o seu Deus. Se eu perguntar aqui nessa noite, quantos estão dispostos a servir ao Senhor? Todos vão levantar a mão. Agora, se eu perguntar, quantos estão aqui dispostos a servir pessoas? Quantos aqui estão dispostos a servir gente? Quantos estão aqui dispostos a servir o seu líder? Ele se levantou e ele foi servir o seu líder, que o texto vai deixar bem claro também. Eli já estava ficando cego, dependia de Samuel para muita coisa. Ele ouviu uma voz chamando: estou aqui para servir. E a gente sabe que o texto fala que era de madrugada isso, de madrugada. Porque o texto deixa bem claro, quando a lâmpada ainda não havia sido apagada, porque desde o entardecer até o amanhecer, a lâmpada dos catiçais ficavam ali acesas. De madrugada, ele se levanta para servir. É esse coração que Deus está disposto a encontrar para manifestar coisas novas. Tem coisas no nosso tempo ainda, hoje, que estão se tornando escassas. Manifestações de Deus que já foi mais frequente e hoje são raras. É por quê? Porque o pastor esfriou. É porque a banda não toca mais aquele hino. Não. Independente da situação ao redor, Deus está procurando no coração. É um coração disposto a servir, é um coração que está desejoso por Ele. É um coração de cada um de nós. Como está o teu coração? Desejoso pelo Senhor? Disposto a servir no reino de Deus? E se a gente falar sobre liderança, onde hoje é comum afrontar e criticar a liderança, mas poucos estão ouvindo a voz do Senhor, porque não entenderam que os líderes foi Deus que conheceu. E se você quer ser abençoado, seja submisso à sua liderança, adolescente, criança, jovem, mulher no círculo de oração, aonde você estiver. Meu líder, estou aqui, eu quero servir, o que eu posso te ajudar? E quando Samuel fala isso, é claro, Eli não tinha chamado, ele diz: não chamei, volte deitar. Ele deita, mas eu acredito, isso aqui é uma opinião minha, que ele não dorme. Você imagina. Ele não tinha sonhado com aquela voz, ele ouviu a voz. Não foi o sacerdote Eli que chamou, ele fica pensando naquilo. O que está acontecendo? De repente a voz chama de novo: Samuel! Ele se levanta mais uma vez. E ele vai então até Eli e diz: estou aqui, me chamou. Não, eu não te chamei, volte a deitar. Ele volta a deitar. E o texto então diz que pela 3ª vez a voz chama. E ele vai novamente a Eli dizendo: estou aqui. Eli agora cai a ficha. Ele entende que quem está chamando Samuel é o Senhor Jeová. Samuel, escute o que eu vou te dizer. A próxima vez que você ouvir essa voz, responda: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o versículo de número 10 que nós lemos, pode colocar na tela ali, diz assim: então veio
o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Eu não sei se você pegou, sacou, observou a diferença que tem nesse quarto chamado. 3 vezes Deus chama Samuel e ele corre para Eli. Nessa vez, Deus não apenas chama, mas o texto deixa bem claro o que acontece. Então, veio o Senhor, pôs-se ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Deus não queria apenas entregar um recado a Samuel. Deus queria lhe dar uma grande experiência. Você pode falar para quem está do seu lado, é mais do que um recado, é uma experiência. Meus irmãos, nós precisamos entender que todas as vezes que nós viemos aqui na casa do Senhor, todas as vezes que você dobra o seu joelho para orar, todas as vezes que você abre a palavra para ler, Deus não quer fazer apenas você um garoto de recado, uma garota de recada de alguma coisa que Ele tem para o seu povo. Deus quer lhe dar uma experiência. É por isso que quando você vem na casa do Senhor, o teu coração precisa estar aberto para receber algo novo que Deus tem para a sua vida, porque Ele sempre tem algo para nos revelar. Principalmente quem está aqui na sede comigo há muito tempo sabe que eu tenho batido muito nessa tecla. Eu tenho falado que aquilo que nós conhecemos de Deus, independente se é 5 anos, 10 anos, 50 anos de fé, ainda não é 0,1% do que o Senhor deseja e tem para se revelar a nós. Temos muito ainda para conhecer o Senhor, mas a gente precisa querer estar atento, porque Ele não apenas quer entregar um recado, Ele quer marcar a nossa vida. E sabe o que eu fico pensando quando eu olho uma história como essa? Que nós estamos falando de um tempo aonde o Cordeiro de Deus ainda não havia sido dado ao mundo, o Cordeiro perfeito, Jesus. A partir do momento que Jesus vem, você sabe o que acontece? O véu do templo se rasga. Um novo caminho é colocado entre a humanidade e Deus. E agora nós temos livre acesso ao Pai. Mas a pergunta é, estamos com vontade de conhecer mais do Pai? Estamos desejosos de sentar à mesa e ali se alimentar dos banquetes que Ele tem para a nossa vida? O nosso coração precisa ter sede de Deus, como Maria, lá na casa de Marta, aos pés do Senhor Jesus. É bem provável, a única mulher ali, Marta trabalhando loucamente. Senhor, dá uma olhadinha. Não te importas que Maria fique aí aos teus pés, enquanto eu estou aqui ralando, assando o bolo, fazendo a comida, lavando os pratos? Manda ela me ajudar. A resposta de Jesus é fantástica. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com tantas coisas. Todavia, apenas uma lhe é necessária. E Maria escolheu a boa parte. No começo do ano eu preguei aqui, Salmo 27. O salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. De tantas coisas que ele havia pedido ao Senhor, ele deixa bem claro, tem uma que está sobre todas as outras, é o meu desejo pelo Senhor, mas não fica só nas boas intenções, ele a busca. E assim ele fala que quer estar na presença do Senhor, aprender nos teus átrios, conhecer a grandeza do Senhor, e a pergunta é, como está nós? Comparado com o menino Samuel, que não tinha nem noção, talvez, nessa época, do que viria posteriormente. Não tinha nem noção do Cristo que veio e já pagou o preço e já deu acesso ao Pai. Nós aqui hoje, tendo essa noção toda, estamos desejosos por ter experiência com o eterno. Como está o nosso coração?
que a gente possa ter a convicção de Paulo, que não existe coisa nesse mundo que seja melhor do que a presença do Senhor. É por isso que quando Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 7, ele vai deixar bem claro toda a comparação que ele tinha de aquilo que era importante antes, os anéis, os diplomas, a Torá, ser um fariseu, estar cercado por pessoas, expectativa dele ali ser um grande mestre, quem sabe substituir o próprio Gamaliel, mas aí ele pega tudo isso, depois de ele ter encontrado o Senhor Jesus, e ele vai dizer assim, você pode ler junto com a gente, mas o que para mim era ganho, eu repudiei e considerei como perda por Cristo. Pode seguir, verso 8 diz assim, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Ei! Essa é a paixão que você está tendo por Jesus? Esse é o desejo? Se esse é o desejo do teu coração, pode ter certeza, Deus vai lhe dar experiências com Ele. Você não foi chamado para apenas entregar um recado, dizendo, olha, Jesus te ama, morreu na cruz para te salvar, mas você vai ser um agente do reino, onde você vai dizer, olha para mim, olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Ele está fazendo na minha vida, presta atenção no que eu já vivi com o Senhor, e você assim vai ter muito mais competência para falar do amor desse Deus pelas outras pessoas. Muito mais que um recado, uma experiência. E a terceira grande lição que nós vemos aqui, é justamente quando o texto começa então a narrar esse contexto onde Samuel vivia. E se você prestar atenção nos primeiros capítulos de Samuel, você vai ficar de queixo caído quando aparecem os nomes Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli. Pessoas que eram para ser consagradas ao Senhor e ali fazer a diferença em prol do reino de Deus, o estabelecimento daquilo que Deus queria como adoração. O texto vai dizer assim, 1 Samuel 2:12, os filhos de Eli eram ímpios. Palavra ímpia, você sabe o que é? Pio de piedade, de contrário, de negação. Se ele é ímpio, ele não é piedoso, não valoriza o sagrado, não leva a sério as coisas do Senhor. Eles eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Os filhos de Eli, olha só o capítulo 2, verso 17 e 18. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois estavam tratando com desprezos as ofertas sagradas de Deus. Verso 22, Eli, já bem idoso, ficou sabendo do que os filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com mulheres que serviam junto à entrada do encontro, homens adúlteros, traíam as suas esposas, se envolviam com as mulheres que vinham ali ao templo. O texto também vai dizer no verso 24 e 25 que eles eram desobedientes aos pais, porque quando ele ouve esses absurdos, ele vai dizer assim, não meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando entre o povo sobre vocês, porque se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por eles? E o último versículo diz assim, seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai. Ali naquela versão diz, não ouviram a voz do seu pai. Samuelzinho, 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, a maior parte da sua vida nesse contexto corrupto. Nesse contexto, vendo esses dois imorais, esses dois ímpios, esses dois adúlteros, fazendo todo tipo de coisa errada ali no lugar sagrado. Eu não falei que a reação do ímpio, quando o silêncio de Deus se estabelece, é intensificar sua maldade? Está ali. Na mente desses dois perversos, Deus não vai se manifestar, não seremos punidos, mas uma hora a conta chega.
Uma hora Deus se manifesta. Agora, o interessante é que o Samuelzinho, e se tivesse já psicologia naquele tempo, ia falar que essa idade que ele cresceu ali era uma das principais idades de absorver os valores, os princípios, tudo aquilo que desenvolve o caráter de uma pessoa. Primeira e segunda infância, segundo a psicologia. Esse era o período que o menino Samuel estava ali. Mas desde criança, esse menino, ele escolhe um outro caminho. Ele escolhe valorizar a presença de Deus. Ele escolhe dar voz realmente ao chamado de Deus no seu coração. Ele escolhe a santidade. E aqui essa terceira grande lição é justamente isso. O verdadeiro servo de Deus não se perde com os erros dos outros. O verdadeiro servo de Deus não se perde com os erros dos outros. Tudo depende para onde você volta o seu coração. Aonde está o teu foco? Você pode olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e você vai ver que desde o capítulo 3 de Gênesis, no pecado original, você não vai encontrar uma história da palavra de Deus, aonde paralelamente também não tem a manifestação do mal, a manifestação dos erros, os pecadores, muitas vezes no meio do povo de Deus. É só você pegar já a conquista do povo na terra prometida. Lá tinha os perversos. É só você pegar já na igreja primitiva. Lá tinha um Demas que abandonou Paulo. Lá tinha Ananias e Safira que queriam também enganar Deus com as ofertas. Lá tinha gente perversas também. Sempre teve. A pergunta é: aonde está o teu coração? Qual voz você está escutando? Para quem você está olhando? É por isso que o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, verso 1 e 2, ele vai dizer: gente, vamos nos depreender dessas coisas ruins, do pecado que tenta ferozmente aqui nos açoitar, e nós vamos continuar caminhando, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É em Jesus que deve estar os nossos olhos, é em Jesus que deve estar o nosso foco. Qualquer outro lugar onde você querer se espelhar, se embasar, alicerçar ali a sua vida, você corre um grande risco de cair. E deixa eu ser profeta de Deus aqui nessa noite, e deixar bem claro para você, que nos nossos dias as coisas continuam do mesmo jeito. Tem um monte de gente que diz ser santo, mas os frutos são podres. Tem muita gente que diz ser crente, voz de Deus, profeta, até tem títulos. Cuidado, abre os olhos. E é interessante que as táticas infernais, elas se repetem sempre, e tem crente desconectado dos céus que acaba caindo nas mesmas táticas infernais de tanto tempo atrás. Cuidado com a infiltração, cuidado com a perseguição, cuidado com as distrações, setas, ciladas, artimanhas do inferno para tentar tirar os seus olhos do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho falado muito aqui na sede sobre essa cilada das distrações. Uma geração que está sobrecarregada com entretenimento e tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o Senhor. Uma geração que muitas vezes está tão focada em adquirir os bens terrenos e não os bens espirituais. E se você for para a palavra, isso o tempo todo esteve presente. Uma geração que não consegue distinguir os Ananias e Safiras dentro da comunidade de fé, porque estão vendo mais do que eles dizem, e estão esquecendo de olhar os frutos, que é pelos frutos que conhecem-se as árvores. Palavra, qualquer um fala o que quiser. Na internet, qualquer um faz um vídeo dizendo o que quiser. No Facebook, qualquer um escreve o que quiser. No WhatsApp, o que quiser.
Agora, vida com Deus é que gera fruto. Vida com Deus é que faz uma pessoa ser abençoada. Vida com Deus é que mostra realmente lá no trabalho quem é quem. Se é sal, se é luz, se faz a diferença, comportamento excelente. É vida com Deus que mostra se é um bom marido, se é uma boa esposa, se é um bom pai. É vida com Deus que vai fazer você de fato ter controle no controle remoto. Ter domínio sobre o mouse aonde clica. É vida com Deus que faz toda a diferença. Então nós precisamos cuidar, porque ao nosso redor o tempo todo vai ter gente se desviando, vai ter gente que virou as costas para o chamado de Deus de um grande ministério, se lascou na vida e quer te lascar também, e vem corroendo, vem seguindo você, fazendo propostas imorais. Atenção! Seja como Samuel, tem erro aqui, mas eu sei qual é o caminho que Deus tem para a minha vida, é aqui que eu vou seguir, eu quero o Senhor, eu quero sua voz, eu quero cumprir o chamado, quero ser um grande sacerdote, um profeta de Deus. Para que Deus te chamou? E quem sabe você está aqui ouvindo essa palavra hoje, e como eu sempre digo, Deus não traz ninguém aqui por acaso. Se estamos aqui do púlpito a porta, é porque Deus está falando aos nossos corações. Você precisa sondar a sua alma. Não é momento de você agora pensar, puxa, o fulano devia estar aqui para ouvir essa palavra. Não, é você que está aqui porque Deus queria que você ouvisse essa palavra. E a pergunta que você precisa fazer para a sua alma é: como eu estou perante as coisas que eu estou vendo ao meu redor? Gente, no mundo virtual a coisa está tensa. É absurdo a situação que nós estamos vivendo. É praticamente todo dia nos aconselhamentos aqui. Gente viciada em pornografia. Gente que começa uma traição com mensagens. Gente que perde a fé porque fica ouvindo besteira sendo dita na internet. Nesse mundo virtual, para onde você está olhando? Não esqueça isso. Se você ingerir lixo, ingerir veneno, você morre. Nós somos resultado daquilo que nós ingerimos. E se você não se alimenta bem, pode ter certeza, isso começa a afetar a sua vida. E é claro, é só você, a gente tem essa noção muito clara no que a gente consegue ver e tocar, que é o nosso corpo. Essa semana mesmo, provavelmente você viu algumas fotos de venezuelanos, por causa daquela crise e confusão que está lá, mas que estão literalmente miserando o pão. Venezuelanos que emagreceram 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos nesses meses, porque está escasso. Tudo está escasso, não tem comida. O corpo sente, não tem alimento suficiente, vai definhando. A nossa alma é a mesma coisa. Se nós não ingerimos coisas boas, a gente perde motivação, perde a fé, compromete o potencial de Deus na nossa vida. E, se você ficar ingerindo lixo, veneno, pode ter certeza, vai morrer. Então cuida com o que entra pelos olhos, pelos seus ouvidos. 2000 anos atrás, a sabedoria divina nas palavras de Jesus já dizia que os olhos são a janela da alma. Se os teus olhos forem bons, tudo que você tem será bom. Só que você não se tocou, que os anos se passaram. No século 21, as coisas chegam pelo celular, e você está se enchendo de lixo, e não se tocou. Você parou para pensar por que tantas pessoas hoje estão com síndrome do pânico? Quando eu estudava para escrever aquele meu livro, A Família na Era Digital, os psicólogos nas pesquisas começaram a fazer a associação. É muita cena de violência. Aquilo que antes era reproduzido na televisão por Hollywood, muitas vezes o nosso inconsciente falava: isso é fake, é falso, é apenas uma montagem. Hoje não tem nada falso, porque cortam a cabeça de alguém lá no Amazonas, chega no nosso celular 1 segundo depois. Alguém está espancando um velhinho no asilo, chega para a gente na hora.
Uma babá está abusando de uma criança, está ali, a gente sabe que é real, a alma começa a ficar doente, entrando pelos olhos. E isso serve para todas as áreas, na tua vida espiritual também. Não se alimente de lixo, mas que os seus olhos possam trilhar o caminho da palavra, que os seus olhos possam contemplar a natureza e a grandeza de Deus, que você comece a observar os bons testemunhos que tem ao seu redor. Eu acho fantástico o verso 15, 1 Samuel 3 e o verso 15 diz então, que Samuel ele ficou deitado até pela manhã, não conseguiu dormir, ficou deitado, mas então, ele abriu as portas da casa do Senhor, porém, temia Samuel relatar a visão a Eli. Deixa eu só deixar bem claro para você o que diz esse versículo. Deus se revela para Samuel, tem uma experiência com Samuel, uma forte experiência com Samuel. Depois da experiência, o texto diz que Samuel não dormiu, mas ficou deitado, remoendo, pensando naquilo ali. Agora, aquilo que o Senhor tinha falado para ele, o Senhor tinha falado que ia fazer justiça com os filhos de Eli, que estavam fazendo coisa errada. Não comprometeu Samuel de cumprir os objetivos e os propósitos para o qual ele estava lá. Ele era responsável para abrir as portas da casa do Senhor. E ele se levanta no momento certo e ele vai. Sabe por quê? Porque mesmo dentro, tendo algumas pessoas ali, fazendo coisa errada, estragando muitas coisas, ele sabia que tinha muita gente que precisava entrar para ter experiências com Deus. E ele não permite que aquilo abale a sua função, o seu chamado, o seu propósito. E você já entendeu o recado de Deus para o seu coração e para a sua vida. Porque todos nós aqui temos um chamado para manifestar a glória do nosso Senhor. Lá fora tem gente precisando. E por mais que aqui, muitas vezes você viu fulano fazendo uma coisa errada, alguém falou uma palavra que feriu o teu coração, alguém até tentou te machucar, você precisa aprender com Samuel a não permitir que isso comprometa o propósito de Deus na sua vida. O chamado está de pé, a vocação que Deus te deu está de pé, e você precisa se levantar, abrir a porta para aqueles que precisam ouvir sobre o Senhor e fazer ali o sacrifício de adoração ao seu Deus. Vamos se colocar de pé, que o tempo já se foi. Para concluir, o verso 19 do capítulo 3 diz: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Todo Israel de Dan a Berseba conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. O tempo passou, e as experiências de Samuel com Deus só aumentaram. Você chegou aqui nessa noite e eu quero finalizar dizendo para você que, se você olha para o teu passado, se você olha para trás, e você consegue enxergar lá atrás o ápice da sua vida espiritual, alguma coisa está muito errada na sua caminhada. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito, cada vez mais. É crescer cada vez mais, é amadurecer cada vez mais. E você olha a vida de Samuel e você vê justamente esse gráfico de ascensão. Não é um gráfico roda gigante, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. É crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo, buscando experiência com Deus e sendo uma testemunha viva do propósito de Deus. Deus ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Não se conforme com as experiências que você já teve com Deus. Há coisa muito maior para você viver.
Há coisas muito mais grandes para você desfrutar. E você precisa abrir a sua alma, focar em Deus, esquecer essas coisas que tentam tirar o teu foco. Abrace o Senhor, busque o Senhor, mergulhe na palavra, caia de novo de joelhos perante o Senhor em oração pela madrugada, e você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Dá a mão para quem está do seu lado, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pastor Romão, chega aqui fazer essa oração. Oh, aleluia, aleluia. Vai falando com o seu Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar pela tua palavra que foi ministrada com tanta graça. E nós te louvamos aqui, Senhor, nesta noite, pela tua presença. E agora nós queremos apresentar o teu povo diante do teu altar. Que esta palavra, Senhor, possa promover uma mudança absoluta na nossa vida. E ela venha surtir efeito, porque está escrito que a tua palavra, ela jamais voltará vazia, sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. A tua palavra, ela limpa. A sua palavra, ela é poderosa. E nesta noite, na autoridade que há no nome de Jesus, que todas as barreiras, elas sejam quebradas do teu nome, e que toda malignidade seja dissipada, porque há poder no teu nome, há poder na tua palavra. Querido Espírito Santo, tome nesta noite primazia na vida de cada um dos teus filhos que estão aqui com disposição, e aquele que estiver com o coração aberto, contrito, que nesta noite o Senhor venha fazer uma grande obra. Ó Senhor da glória, continua conosco nesta noite. Iremos cercar a tua mesa, e que a tua presença, ela esteja entre nós, para a glória do teu santo nome.